Gênesis capítulo 27. Eu vou precisar da tua paciência um pouquinho aí. Na vez passada eu tive que falar rápido, tinha uma viagem. Mas hoje eu estou de boa. Só o Magno falou, glória. O bicho é fominha, né, mano? Todo mundo falou assim, oh meu Deus, vamos vai falar demais. O Magno disse, oh glória. Aleluia. Está com a barriga cheia, não está com fome, então segura aí. Todos acharam, amém? Gênesis 27, 1 fala assim, ó, tendo Isaac envelhecido, eu vou ler só o verso 1. Eu estou falando aqui para líderes, para pastores, né? O que menos anda aqui voa. Então assim, você já leu esse texto, irmão. Eu quero crer que você já leu esse texto na Bíblia. Você já sabe dessa história. Então eu vou ler só o verso 1 e a gente vai falar aqui e depois, se você ainda não leu, você lê em casa. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Diga comigo, ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. E aí você sabe a história, não é? Isaac pede para Esaú fazer um ensopado, porque ele queria abençoá-lo. E aí Esaú sai para fazer o ensopado. A esposa de Isaac ouve a conversa, chama Jacó e induz Jacó a enganar o pai para receber a bênção no lugar do irmão. E aí você sabe aqui tudo que aconteceu depois. Mas uma coisa que eu quero falar com você nessa manhã é sobre uma necessidade que nós temos hoje na igreja. E eu não falo só da igreja em São Luís ou no Maranhão ou no Brasil, eu falo da igreja do Senhor Jesus sobre toda a terra. Nós precisamos que se levantem na igreja hoje pastores que sejam aquilo que o Senhor deseja. Quando eu olho para Davi e eu vejo o termo homem segundo o coração de Deus, eu tento entender o que a palavra quer dizer com isso. Só que a gente às vezes dá uma viajada na maionese. A gente acha que ser um homem segundo o coração de Deus, e a gente quer usar termos técnicos e teológicos. Irmão, ser um homem segundo o coração de Deus é um homem que faz o que Deus quer. É um homem que conseguiu captar o desejo de Deus e começa a aplicar na sua vida, na sua realidade, aquilo que é uma realidade no coração de Deus. Amém? Então, nesses dias, nós precisamos de homens que tenham essa capacidade de captar o coração de Deus e trazer para a sua realidade aquilo que já é uma realidade no coração de Deus. Nós precisamos que se levantem pastores no Brasil, no meio da igreja, que sejam aquilo que de fato o Senhor deseja. Ser um pastor segundo o coração de Deus. Ser um pastor que se movimenta por aquilo que o Senhor deseja e não por aquilo que a sua igreja precisa. O que precisa modelar a vida do pastor são os desejos que ocupam o coração de Deus, e não as necessidades que ocupam a sua igreja. Vocês estão entendendo isso? Amanhã nós vamos ter uma reunião para líderes aqui da casa, amanhã à tarde, e eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre pastor bíblico, sobre ser um líder bíblico, porque nós estamos olhando para a nossa realidade hoje, estamos vendo que a liderança dentro da igreja está sendo influenciada e modelada por uma liderança social, por uma liderança fora, e o que está induzindo e modelando os pastores não tem sido as escrituras. Então o desafio nosso como pastor e líder é nos tornar pastores de acordo com a vontade do próprio Deus. Por isso nós precisamos investir tempo para entender a vontade de Deus para a sua igreja. E nós precisamos edificar a nossa vida e o nosso ministério, tendo como fundamento principal a revelação da sua vontade. Por isso Jesus, quando está treinando a sua equipe ministerial, aqueles que iriam dar continuidade ao seu ministério, e ele está treinando essa equipe no que diz respeito à oração. Ele fala assim, quando vocês forem orar, aproveitem a oportunidade que a oração te dá, para atrair para a terra a vontade de Deus, que já é uma realidade no céu. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então eu vejo que um dos principais problemas, irmãos, que nós encontramos hoje, dos pastores e líderes nesse tempo, é que muitos de nós estamos saindo da vontade de Deus
e estamos passando a nos movimentar de acordo com a nossa própria vontade. Dificilmente fazemos o que Deus manda. Normalmente fazemos o que desejamos, o que queremos, o que precisamos. Então a força que nos move a nos movimentar é a nossa capacidade de absorver e de perceber as necessidades à nossa volta. Não, eu tenho que me tornar um pastor que anima mais o povo, porque a minha igreja está desanimada. Não, eu tenho que me tornar um pastor que serve mais o necessitado, porque na minha igreja tem necessitados. Irmão, se eu for me mover por necessidade, eu não saio da minha casa. Minha casa está cheia de necessidade. Emocional, financeira, enfim. Se a necessidade que nos move, nós não vamos dar passos. Nós vamos parar. Porque quando a gente olha para dentro de nós vemos necessidades. Deus criou o homem intencionalmente com necessidades. Vocês estão entendendo isso? Deus é intencional e não dá para você o que Ele deu para mim. E Deus é intencional e não dá para mim o que Ele deu para você. Sabe por quê? Porque só é possível ser completo quando nós estivermos juntos. Não há completude no isolamento. Ninguém que se isola é completo. Não tem nenhuma comunidade de fé, irmãos. Não tem nenhuma igreja nessa cidade que vive isolado que é completa. Porque nós sempre precisamos daquilo que o outro tem. A gente sempre precisa, por menor que seja a igreja. Quando Davi, ele assume o trono de Israel, a primeira coisa que Davi faz é promover uma reunião. E a Bíblia diz que ele chama os líderes de 1000 e ele chama os líderes de 100. Geralmente a gente procura os líderes das igrejas grandes, né? A gente quer reunir com os líderes de 1000. Geralmente a gente não quer reunir com os líderes de 100. Quem quer conversa com um pastor de igreja pequena? Davi chama todo mundo, sabe por quê? Primeiro, Davi quer tratar o orgulho daqueles que são líderes de muitos e acham que não precisam de ninguém. E segundo, ele quer tratar a rejeição daqueles que são líderes de pouco e acham que não pode cooperar com ninguém. Por isso ele chama os líderes de 1000 para tratar o orgulho, ele chama o líder de 100 para tratar a rejeição. Irmão, o que você tem eu não tenho, o que eu tenho você não tem. Só há completude na unidade. Enquanto estivermos isolados, seremos incompletos. Você está aí? Então nós precisamos fazer esforços, irmãos, para estarmos juntos. Irmão, Davi é rei. Qualquer coisa que ele falasse ia acontecer. Qualquer ordem que ele desse, o povo fazia. A primeira coisa que ele faz é promover um ajuntamento. Depois que ele promove um ajuntamento, ele pede conselho, e aí eles vão trazer a arca de volta. Sabe o que Davi está dizendo? Eu me recuso a atrair a presença de Deus para um lugar que não há unidade. Eu me recuso a atrair a presença de Deus para um lugar onde está cada um fazendo a sua, onde está cada um cuidando do seu ministério, onde está cada um. Quantos estão entendendo isso? Irmão, não tem problema, qualquer pastor que estiver aqui pode me procurar depois da reunião e falar: pastor, no mês que vem eu queria fazer esse café lá na minha igreja, nós vamos dar o café, nós vamos dar tudo. Nós vamos parar para a sua igreja, irmão. Nós estamos dando só o pontapé inicial aqui. Amém? Tire dinheiro do caixa da sua igreja e faça o café, invista. E nós vamos para lá, com medo da sua comida, sem problema nenhum. Nós não estamos querendo juntar uma parada aqui para dizer que é nosso. Vocês estão entendendo isso? Então nós estamos saindo da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Estamos observando a nossa volta. Então assim, o que a minha igreja precisa? A minha igreja precisa ser animada. Então eu vou fazer um curso de animador de plateia para poder animar a igreja. O que a minha igreja precisa? A igreja precisa, sei lá, eu vou fazer um curso para poder aprender com um cara lá, para poder trazer para irmãos. Sabe onde que a gente aprende a ser pastor bíblico? Na Bíblia. Sabe onde que a gente consegue captar qual é a vontade de Deus? Nas Escrituras, porque não existe outro lugar da terra onde a vontade de Deus está mais clara do que nas Escrituras. Quantos estão entendendo isso? Então as nossas percepções pessoais têm definido a maioria das nossas ações. Irmãos, a maioria das coisas que fazemos no nosso ministério não foi porque Deus falou. Nós fazemos porque achamos que tem que ser feito. Eu acho que eu tenho que fazer uma conferência, porque eu estou vendo aqui os meus jovens estão muito frios. Eu tenho que fazer uma conferência para aquecer esses jovens. Eu estou percebendo que a igreja não está dizimando. Eu acho que eu tenho que fazer uma escola para falar sobre finanças.
Eu acho que eu tenho. Irmãos, não é eu acho, é o que Deus quer fazer. Nós precisamos de pastores e líderes que gastem tempo na presença de Deus, clamando: qual que é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor deseja fazer? Então nós estamos agindo a partir do que sentimos, do que pensamos. Agimos a partir da nossa visão pessoal. Nós não queremos buscar ouvir a opinião de Deus. A vontade de Deus expressa nas Escrituras é o ponto de partida para tudo que formos fazer para Deus. Você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Tem pastor e líder que deseja agradar o Senhor? Ou você apenas faz do ministério um meio de sustentar a vida? Se você deseja agradar o Senhor, o teu ponto de partida, irmãos, precisa ser a vontade de Deus, expressa nas Escrituras. Amém? Então o meu interesse, nessa manhã, é encorajar você, encorajar pastores a resgatarem a visão correta com relação à sua vocação, é entender qual é a visão bíblica da sua vocação como ministro da palavra, como que a Bíblia apresenta um verdadeiro pastor, o que a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia, irmãos, ela usa, isso aqui vai ser só amanhã à tarde que eu vou falar para o pessoal daqui, mas só para você entender, a Bíblia usa 3 metáforas principais, quando ela se refere a um líder ou a um pastor. A primeira metáfora ela usa a metáfora de um pastor de ovelhas. A segunda metáfora é um homem da palavra. E a terceira metáfora é um doutor. Um mestre, nos tempos bíblicos, não era só alguém que cuidava da saúde. Um doutor não era só alguém que cuidava da saúde. Um doutor era alguém que entendia da lei, que não trazia cura só para o físico, mas trazia também alinhamento para a alma e para o espírito. Você entende isso? Então nós precisamos resgatar a visão bíblica do que é ser um pastor. Como que é a visão bíblica de um verdadeiro discipulado? Como que a Bíblia nos instrui a discipular pessoas? Porque perdemos, irmãos, a visão bíblica. Nós estamos em busca de mecanismos. Então a gente discipula a partir de uma apostila que alguém criou. E assim, eu gosto de material, eu gosto de produzir material. A gente tem materiais aqui, irmão. A gente trabalha assim aqui na igreja. Mas nós precisamos entender que o verdadeiro discipulado é aquele que parte das Escrituras. Amém? Então nós precisamos resgatar uma visão correta da nossa vocação. Porque preste atenção no que eu vou te falar, querido. Quando você olha para você pastor, você líder, quando você olha para você, o que você vê? Como um pastor, como um líder, o que você vê? Porque a imagem que você vê, quando você olha para o espelho, vai afetar o seu senso de identidade. E preste atenção nisso. Sua visão com relação à sua missão pode ser distorcida se a tua visão com relação à sua identidade estiver distorcida. O que eu estou querendo te dizer? Se a tua visão de si mesmo estiver distorcida, a tua visão a visão da sua vocação estará distorcida. Se você não consegue entender quem você é, dificilmente você terá clareza em entender o que você deve fazer. Se você não consegue ver em você mesmo um padrão bíblico de líder e de pastoreio, muito provavelmente você não está desempenhando uma vocação bíblica do pastoreio. Se você não consegue olhar em você, porque preste atenção, hoje muitos pastores têm tido uma visão distorcida acerca de si mesmo. Muitos pastores se veem como um gerente, como um terapeuta, como uma celebridade, como alguém para levantar recurso, como um líder comunitário, não, irmão, você é um pastor.
Você não é um gerente de uma empresa, você é pastor de uma igreja. Você não precisa gerenciar a tua igreja, você tem que pastoreá-la. Você não é um animador de plateia, você é um pastor. E segundo a Bíblia, irmãos, não é função do pastor ficar entretendo o povo. É função do pastor conduzir as ovelhas, como um pastor de ovelhas. É função do pastor conduzir o povo pela palavra, como um homem da palavra. É função do pastor curar a igreja como um doutor por meio das escrituras. Se eu me torno um pastor bíblico, eu vou gerar cura. Mas se a minha visão sobre o ministério está distorcida, eu vou começar a ferir pessoas. Porque ao invés de ser um pastor, eu vou querer ser um gerente, eu vou querer ser um terapeuta, eu vou querer ser uma celebridade, e aí eu vou edificar uma mega igreja que vive em torno de uma celebridade, não de um pastor. A mega igreja tem que ser grande, não necessariamente. Pode ser uma igreja de 10 pessoas, mas se o que move essa igreja é a figura de uma celebridade, essa igreja é uma mega igreja. Não, eu não tenho uma mega igreja, porque a minha igreja só tem 50 pessoas. Mas se você é a pessoa principal naquela igreja, a sua igreja é uma mega igreja que vive em torno de uma celebridade. Você está aí, irmão? Então o problema é que uma visão errada compromete o desenvolvimento da tua vocação. Se eu me vejo como um pastor gerente, irmãos, eu vou gerenciar ao invés de pastorear. Se eu me vejo como um terapeuta, quer dizer que não pode ter pastor terapeuta? Pode. Pode. Só que se você vai pastorear, o teu fundamento é a Bíblia, não é Freud. Quer usar Freud, vai para o consultório. Não tem problema nenhum. Quer dizer que não precisa de terapeuta? Precisa muito de terapeuta no consultório. Na igreja você é pastor. É simples assim, irmão. Aleluia. Se nós não ajustarmos a nossa visão, dificilmente nós vamos ajustar a nossa vocação. Você está aí? Então perceba aqui qual que é o problema. Se a visão do pastor de si mesmo não é correta, a sua vocação vai estar comprometida. Se a sua vocação está comprometida, ele não vai conseguir servir aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade como ele deveria servir. Você está entendendo isso? Então, lançando esse pano de fundo, a gente chega a uma conclusão. Um pastor com uma visão comprometida compromete a sua vocação e, consequentemente, compromete o desenvolvimento da igreja sobre a qual ele é pastor. Então, onde que está o problema? O problema está na visão que o pastor tem de si mesmo. A visão que ele tem com relação ao ministério. Quantos estão entendendo isso? Você está aí? Então, muito dos tipos de igreja que nós vemos hoje é o resultado do trabalho equivocado de pastores que perderam a visão. Presta atenção nisso. Esquece tudo que eu falei e grava isso que eu vou te falar agora. O que nós temos como igreja hoje, muitos dos modelos que nós temos, muitos dos tipos de igreja que nós vemos hoje, não é a igreja de Jesus, ela não foi edificada segundo a vontade de Jesus. O que vemos hoje é o resultado de trabalhos equivocados de pastores que perderam a visão correta. E aí, meu amigo, nós vamos precisar de um retrabalho. Nós vamos precisar desconstruir muita coisa. Porque a visão equivocada de muitos homens de frente estão deformando o padrão bíblico de igreja. Nós estamos criando um clube de amigos. Nós estamos criando uma empresa. Nós estamos criando sei lá, menos uma igreja. Porque se eu me torno um gerente, a minha igreja vai se tornar uma empresa. Se eu me torno um terapeuta, a minha igreja vai se tornar só paciente. Então o povo vem para a igreja para receber uma consulta. Se eu sou um coach, a minha igreja vai estar lá cheia de gente querendo ficar rico todo dia.
E não tem problema nenhum em você ser coach, irmão. Só não usa o púlpito para isso. Porque o púlpito não é um lugar de você fazer outra coisa, a não ser repartir o evangelho. É só isso. Amém. Então qual é o padrão bíblico de igreja? Para que Jesus morreu naquela cruz? Quando Jesus está na cruz, em uma das suas últimas conversas, crucificado, ele olha para um discípulo e olha para sua mãe. E ali ele deixa claro o porquê que ele foi para a cruz. Ele fala assim: ô mãe, a partir de agora esse rapaz é teu filho. Ô meu amigo, a partir de agora, imagina, Jesus crucificado, não é? Se ele fosse maranhense, ele fez assim: ó, ei, ó, isso, essa mulher agora é tua mãe. Que mulher? Sou eu. Essa bem aí. Ô mulher, esse rapaz aí, a partir de agora é teu filho. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: gente, ó, vocês precisam entender. Eu estou aqui, tudo que eu sofri aqui, ó, está vendo aqui sangrando, está vendo aqui, ó, sangrando. Tudo que eu sofri é para restaurar uma família. É para fazer de vocês uma família. Esse é o padrão bíblico de igreja. A igreja não é uma empresa que precisa ser gerenciada. A igreja é uma família. Quantos estão entendendo isso? Esse é o padrão bíblico. Uma família de muitos filhos, todos eles semelhantes a Jesus para a glória de Deus. O que é a igreja? A igreja é uma grande família, com muitos filhos. Jesus deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. Ele está dizendo assim: ó, gente, eu poderia ser o filho único, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou introduzindo todos vocês na família do Pai, na grande família do Pai. Então qual é o padrão correto de igreja? Uma família. Segundo a Bíblia, a igreja é uma grande família. E aí quando você entende isso, você vê que é um pouco diferente daquilo que a gente está edificando hoje. Porque nós estamos edificando um grande clube, uma grande empresa, menos uma grande família. Porque o que me torna família? Da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. O que me torna família? São os vínculos. Amém? É a motivação por trás da relação. Por que eu me relaciono com os meus filhos, com a minha esposa? É porque nós temos um vínculo, nós somos família. Não tem interesse por trás da relação. Quando eu viajava, cheguei de viagem essa semana. Antes, eu sempre trazia presente para as crianças, sempre, toda viagem. Aí até que um dia, o Levi era menor, ele correu para mim, eu cheguei de viagem, fiquei um tempo fora. Quando ele correu, ele chegou perto de mim e falou assim: e aí, trouxe o que para mim? Eu falei: opa, quer dizer que está ansioso pela presença do presente, e não pela presença, pelo presente, não pela presença do Pai. Aí eu comecei a cortar, não trazia mais presente. Hoje, os mais velhos discipulam o mais novo, porque o mais novo está nessa. Agora eu viajando, na hora que eu aparecia na videochamada, ele: cadê meu presente? O Levi dizia assim: Lucas, por favor, Lucas, só procura por presente, rapaz, nem fala com ele direito. Eu falei: olha, está treinadinho. Porque nós nos relacionamos por interesse. Nós fazemos parte de uma comunidade de fé até o momento em que eu concordo 100% com ela. Porque se eu discordar 1%, eu começo a achar que não dá mais para me congregar ali. Irmão, você sai do casamento quando você discorda da sua esposa? Sabe quem sai? Sabe quem faz birra quando não recebe o que quer? Menino. Homem não, homem resolve. Homem engole seco. Tu já viu um homem, pai de família, irmão, ficar fazendo birra com a mulher? Já. Mas faz de conta que não. A mulher fala assim: meu filho não tem nada para comer em casa, você tem que trabalhar, tem que botar comida de casa. Agora pronto, rapaz, pois então eu não vou mais. Meu amigo, você é um homem, a responsabilidade é sua. Toda vez que você é contrariado, você é birra. Menino, não, essa igreja não está do jeito que eu quero, eu vou procurar outra. Nós somos qualquer coisa, menos uma família. Sabe de onde que você sai quando as coisas não acontecem do jeito que você quer?
da empresa que você trabalha. Sabe por quê? Porque o vínculo que você tem lá não é vínculo familiar, é vínculo empresarial. Quantos trabalham aqui de carteira assinada? Se você ficar 6 meses sem receber dinheiro, você vai todo dia, animado, motivado, vai? 6 meses, você vai? Você faz o quê? Eu estou botando aqui 6 meses. Eu com 2, eu já estava meu amigo, já era. A gente corta o vínculo, sabe por que a gente corta o vínculo? Porque está interferindo no lucro, no ganho. Nós estamos importando esse relacionamento para dentro da igreja. Se a nossa relação não traz benefício para mim, a gente corta. A igreja serve você a vida toda. Você passa 50 anos numa igreja, o pastor dizendo sim, sim, sim. No dia que ele diz não, você vai embora, muda de igreja. Por quê? Porque os nossos vínculos não são familiares. A igreja não é uma grande família. E sabe qual é o grande problema, irmãos? A igreja não é a empresa do homem, irmãos. A igreja é a família de Deus. A gente ouve gente todo dia, e tem uns que chegam, Fabrício, querendo gerenciar. Rapaz, se a gente fizer assim, porque numa empresa, isso aqui não é uma empresa. Não, porque isso. Eu falei, muito bom, isso é perfeito. Pô, vamos fazer, não, isso aí é perfeito para a sua empresa. A igreja não serve. E aplique isso aí na sua empresa, que dá certinho. Queremos tornar a família em uma empresa. Queremos que os nossos vínculos sejam empregatícios. Aí o pastor só pode ser pastor se ele estiver recebendo um salário. Não é mais por vocação, é por lucro. Não, porque eu só posso ser missionário se eu receber dinheiro. Se não tiver uma oferta, eu não sou missionário. Eu fui ungido pastor, então tem que me dar um salário. Assinar minha carta. A gente está conversando sobre isso ali. Infelizmente está sendo assim, irmão. Pastores estão saindo de igreja e processando a igreja por causa do... Porque quando foi para ser chamado para o ministério, era chamado de Deus. Mas quando saiu da igreja, agora é trabalho do diabo. Vou ter que processar para poder ganhar dinheiro. Agora, sabe, irmãos, sabe o que tem acontecido para que parte da igreja contemporânea saia do padrão bíblico do que deve ser a igreja? Para mim, a causa principal é a visão dos pastores que foi afetada. Irmãos, pastores com a visão equivocada irão edificar um padrão equivocado de igreja. Você está entendendo isso? O que essa história de Isaac, Jacó e Esaú tem a ver com esse papo todo? Nós lemos um versículo só. E o que diz naquele versículo? Que Isaac era o quê? Vocês falam? Velho e estava cego. Presta atenção. Olhe para a família de Isaac, para você entender o que eu estou falando. Isaac é o pastor da sua família. Amém? Isaac é o pastor da sua casa. Então, quando você olha para a família de Isaac, nós vemos o quanto é danoso o líder da casa, o pastor da casa, perder a visão. Quando você olha para esse texto, você vai ver que, assim, eu poderia destacar várias outras características. Eu só quero falar de 3 características. Eu poderia falar de várias outras, mas eu queria falar apenas de 3 características negativas do efeito da cegueira do pastor. Quando o pastor da casa perde a visão, olha só o que acontece. Primeira coisa, quando a visão do líder da casa é afetada, não há verdade dentro da sua casa. Por que Rebeca tinha tanta convicção de que o seu plano ia dar certo? Por que ela acha que Jacó, fantasiado de Esaú, ia ter a bênção de Isaac? O que gerou essa certeza nela? Porque o Isaac estava cego. Então assim, gente, se há cegueira no pastor, eu não preciso ser verdadeiro. Se o pastor tem uma visão equivocada com relação ao ministério, eu não preciso ser verdadeiro. Quando o pai da casa, irmãos, quando o líder da casa, quando o pastor da casa perde a visão, a verdade some. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo que edificamos sobre o fundamento da mentira vai ruir.
tudo. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, tudo que se edifica na mentira, uma hora cai. Então, irmão, se tudo que se é edificado na mentira vai cair, o que nos faz pensar que um ministério fundamentado na mentira vai permanecer de pé? Se o casamento acaba, se os relacionamentos acabam, se no trabalho a coisa pega, por que eu acho que fundamentar o meu ministério na mentira vai dar certo? O que me faz pensar isso? A mentira não pode ser o fundamento de uma igreja saudável. Sabe por que a maioria das nossas igrejas, irmãos, elas estão apenas disfarçadas de igreja, mas na verdade são um clube de amigos. Na verdade são qualquer outra coisa menos igreja. Sabe por que as igrejas estão disfarçadas? Porque os pastores estão disfarçados. Nós temos gerentes disfarçados de pastor. Nós temos coach disfarçado de pastor. Nós temos terapeutas disfarçados de pastor. Se o pastor está disfarçado, a igreja vai ser verdadeira? Se o pastor é uma mentira, a igreja vai andar na verdade? Jamais. A igreja não pode ser fundamentada na mentira. Toda igreja fundamentada na mentira vai ruir. A igreja que tem a mentira como seu fundamento será uma igreja aprisionada, pois somente a verdade tem poder de libertar. Conhecereis e a verdade vos libertará. Então do que nós precisamos? Provérbios capítulo 23, versículo 23, na parte A, fala assim, ó: compre a verdade e não abra mão dela. Ele não está mandando buscar a verdade. Ele está mandando fazer o quê? Você sabe o que significa comprar a verdade? Significa pagar um preço por ela. Ele está dizendo assim, ó, pague um preço pela verdade. Nem que esse preço seja relacionamentos. Caminhar na verdade não é barato, irmãos. Caminhar na verdade não é de graça. Caminhar na verdade é algo custoso. Nós precisamos arrancar das mãos do inimigo tudo que ele tiver para usar contra nós. Quando nós andamos na verdade, só vai sobrar uma coisa para o nosso inimigo usar contra nós. Sabe o que é? A mentira. Ah, mas falaram isso dele, tu não vai te defender? Não, porque não é verdade, é mentira. Eu vou correr atrás de me defender? Não, porque estão falando isso de ti. Irmão, quando a gente quer muito se justificar, a justificação é o substituto do arrependimento. Quem quer se justificar muito é porque não se arrependeu. Quem quer mudar, arrepende logo. Estou errado, me perdoa, meu amigo, errei. Pronto, acabou. Não é porque, não, mas foi porque, não, mas é porque, querido. Somente quem ama a verdade vai ser salvo da mentira. Quantos estão entendendo isso? Então, se nós não amarmos a verdade, irmãos, nós vamos abrir mão dela com muita facilidade. Porque você só luta para manter aquilo que você ama. Se você não ama a verdade, você abre mão dela. Rapaz, eu tenho aqui um negócio para a sua igreja, para você lucrar. Agora sim, você vai ter que fazer. É só uma mentirinha. Não, tranquilo, se for para trazer lucro. Pastor, vem cá, eu quero climatizar essa igreja todinha. Isso aqui vai ficar 0 grau, 20 graus abaixo de zero, nevando. O cara vai ter que entrar aqui de casaco. Mas assim, é só isso aqui, ó. Meu amigo, ou a verdade nos toma por completo, ou a mentira nos toma por completo. Não existe departamentalização no que diz respeito à verdade. Não, esse departamento aqui da minha vida espiritual, minha vida ministerial está na verdade. Mas assim, no meu trabalho, eu tenho que fazer umas mentirinhas, porque senão, querido, então a sua vida está completamente afundada na mentira. Não, aqui no meu casamento é transparência total. Mas aqui assim, ó, tem um negocinho aqui que minha esposa não pode nem sonhar. Então o teu casamento está totalmente afundado na mentira. Não existe verdade em apenas partes da sua vida. Ou a verdade te toma por completo, ou a mentira te toma por completo. Então quando o pastor perde a visão, irmãos, a mentira impera.
Então, do que nós precisamos? Nós precisamos ser zelosos pela verdade. E nós precisamos ser corajosos para comunicá-la, para anunciá-la sem reserva, sem medo de enfrentar as consequências. Não, porque se eu falar a verdade, o irmão que tem um dízimo alto vai se doer, que se doa. Não, se eu falar a verdade, o irmão que me mantém vai achar ruim, que ache. Ah, ele vai sair da igreja, que saia. Se não é a verdade que te sustenta aqui, não vai ser a mentira que vai te sustentar. Se nós somos pastores bíblicos e somos fundamentados pela verdade, nós preservamos a verdade, muito mais do que relações fundamentadas na mentira. Porque, presta atenção, a consequência da mentira é a destruição, mas a consequência da verdade é a restauração. A verdade nunca destrói, por mais que você pense o contrário, a verdade nunca destrói, a verdade sempre restaura. O que destrói é a mentira. Pastor, eu não posso confessar isso para minha esposa, porque se eu confessar, meu casamento acaba. Meu amigo, se está na mentira, teu casamento já está acabado. Não é a verdade que vai acabar, a verdade vai trazer restauração. Nós temos medo da verdade por achar que a verdade destrói. Não, se a igreja souber dessa área da vida do pastor, meu ministério está acabado. Meu amigo, se tem a área da vida do pastor que a igreja não sabe, o teu ministério já está acabado. Ele não vai acabar não, ele já está. Não, porque se a igreja souber disso aqui, acabou meu ministério. Esses dias a gente recebeu ligação de gente. Não, porque se você não fizer isso, nós vamos mandar um blog, nós vamos fazer isso. Faça o que você quiser, meu amigo. Eu não tenho um centavo de escuridão na mão do diabo. Minha vida está na luz. Manda o blog, manda jornal, manda o Power Ranger, manda o Pikachu, manda o que você quiser. Como se eu estivesse escondendo coisas. Pode mandar. Manda fazer uma auditoria na igreja. Faça o que você quiser. Pega o livro caixa, chama o tesoureiro. Fala o que quiser. Tem nada nas trevas aqui não, meu jogador. Sabe por que muitos de nós, pastores, não faz isso não? Porque nós temos rabo preso, irmão. Desculpa a expressão. Achei que eu estivesse falando só para a igreja local. A gente tem áreas da nossa vida que estão nas trevas. Se eu não tiver unidade com a minha esposa, eu estava falando isso para os pastores ontem. Se eu não tiver unidade com a minha esposa dentro de casa, eu não vou ter unidade com o pastor da cidade. E se tiver, isso aqui é falso. Como é que eu estou me separando da minha mulher e quero andar junto com outro pastor? É mentira essa relação. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós precisamos amar a verdade mais do que desejamos ter sucesso nos nossos ministérios, irmão. O que você deseja mais? Ter sucesso ministerial ou andar na verdade? Porque às vezes andar na verdade é abrir mão do sucesso ministerial. Porque às vezes para ter sucesso ministerial tem que andar na mentira. Na frente das câmeras você tem que ser um, por trás ser outro. Isso é andar na mentira. Quando eu abro o computador para dar uma aula na minha masterclass, eu sou um. Mas quando eu fecho o computador, eu vou ser outro, totalmente diferente. Isso é mentira. Você pode até ter sucesso ministerial diante das pessoas. Mas, meu amigo, diante de Deus você vai ouvir algumas coisas naquele dia. Sabe, irmãos, o nosso amor a Deus, ele é medido pelo nosso amor pela verdade. Irmãos, se eu não amo a verdade, é sinal de que eu não amo a Deus. Não tem ninguém que ama a Deus e que não ama a verdade. Você entendeu isso? Então a primeira característica, irmãos, negativa, que é gerado por um pastor que perde a visão, é que a sua casa não anda na verdade. Segunda característica, quando a visão do líder, a visão do pastor, ela é afetada, a transformação dá lugar ao disfarce. Preste atenção nisso. Em uma casa onde o pastor perdeu a visão, as pessoas não são transformadas, as pessoas são disfarçadas. E há uma diferença muito grande. Porque a verdadeira transformação, ela não muda apenas a aparência. A verdadeira transformação muda o coração, muda o caráter. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então muitos no meio da igreja hoje transformaram a aparência para não ter que transformar o caráter. Então eu aparento ser uma pessoa que na verdade eu não sou.
Mas como as nossas relações são superficiais, nós nos relacionamos apenas pela aparência, então está tudo bem. Então, em uma casa onde a transformação é apenas, onde não há transformação, onde há disfarce, eu só posso vestir uma fantasia. Porque qual foi a estratégia que a mãe de Jacó ensinou para ele? Jacó era o filho mais novo ou mais velho? Fala, pastor. Mais novo. Esaú era o filho mais velho. Então a mãe pega o menino e veste ele de homem. A mãe pega o filho mais novo e maturo e veste ele de homem maduro. Eu sou maduro, pode triscar em mim. Toque em mim aqui para você ver como eu tenho maturidade. Mas o problema, irmãos, é Isaac. Quando ele chega na frente de Jacó, ele toca em Jacó, ele fala assim: a roupa é de Esaú, mas a fala é de Jacó. Sabe qual é o problema de você ser disfarçado e não transformado? É que mesmo a tua aparência demonstrando uma coisa, uma hora ou outra você bota para fora quem você é de verdade. Ai, ai, ai. Uma hora você expõe quem você é de verdade. Não adianta disfarçar, meu amigo. O Pai vai tocar em você. E o Pai não te conhece só por fora, Ele te conhece por dentro. A aparência é de um homem maduro, mas o interior é de um menino. Contraria ele para tu ver. Contraria para tu ver se o menino não vem para fora. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Muitos estão transformando a aparência para não ter que transformar o coração. Jacó, mesmo disfarçado de Esaú, continuou com seu caráter enganador. Ele mudou a aparência, mas ele não mudou o caráter. A sua aparência mudou, mas o caráter continuou o mesmo. Então a igreja liderada por pastores com a visão comprometida não transforma as vidas, ela apenas disfarça as vidas. A pessoa vem para o ambiente, ela muda de roupa. Então qual é a diferença? Porque antes ela vestia calça, agora ela veste saia. É porque antes ela cortava o cabelo, agora o cabelo cresce. É porque antes ela falava tudo bem, agora ela fala paz do Senhor. Muda a aparência, mas não muda o coração. A diferença, irmãos, é que domingo à noite ela vem para a igreja e antes ela assistiu o Fantástico. Mas ela continua sendo o mesmo enganador de sempre. Não mudou muita coisa. Sabe de uma coisa? A igreja perdeu o poder de transformar. Sabe por quê? Porque nós aprendemos uma habilidade de disfarçar. Então não precisa transformar, basta você dar uma maquiadinha. Então eu vou te ensinar a você ser melhor, a você usar técnicas de manipulação para fazer o povo. Irmão, eu conheci um pastor que do jeito que você está aí, ele usasse a técnica dele, ele te fazia chorar. Tu começava a chorar. Tu olhava para o cara e está chorando porque sei lá, macho. Técnica de manipulação. Um dia que eu fui pregar numa igreja, e eu gosto, que nem está aqui, ó, fundo musical, pá, é bacana. Não combina muito com a minha palavra, mas é legal, eu gosto. Só que um dia eu estava pregando numa igreja, e esse sonzinho que você está ouvindo aqui no fundo estava muito alto. E eu comecei a ficar agoniado. Aí terminou o culto, eu falei, pastor, eu falei, macho, o som estava muito alto do teclado. E não era um cara tocando, era tipo o som aqui mesmo. Aí eu falei assim, não, pastor, porque assim, deixa o ambiente mais leve, as pessoas são mais quebrantadas. Eu falei, mas se a palavra não quebrantar, não tem som no mundo que vai quebrantar. Nós aprendemos a manipular, irmãos, as emoções. Até no louvor, canta 2 músicas de celebração, aí você faz a ponte, canta uma mais ou menos, depois você bota o povo para chorar. Então não precisa transformar, se nós aprendemos uma técnica de disfarçar. Os nossos modelos de discipulado estão servindo muito mais para mudar a aparência do que para transformar a natureza.
O cara aparenta estar convertido, mas a natureza está corrompida. É como uma focinheira na boca de um cão bravo. Ele deixa de morder, não é porque foi transformado, é porque ele não pode. Então, discipular para muitos de nós é vigiar o cara para que ele não caia. Porque se eu sair de perto, se eu tirar a focinheira e eu vacilar, ele vai lá e morre. Então eu tenho que ficar vigiando, liderar e vigiar. Tu está fazendo o que, George? O que está fazendo no WhatsApp de madrugada? O que você estava fazendo na rua naquele dia? Por que você foi para o mercado e não me falou nada? Por que você comprou 3 quilos de arroz? Era só 2. Quem vai comer na tua casa? Isso não é liderança, irmão. Isso é manipulação e controle. Você não vê Jesus fazendo isso com seus discípulos. Ó, Pedro, você vai me negar. Acabou. Tá, Jesus, eu faço o quê? Sei lá, é só não negar, ué. Você não vê Jesus manipulando o Pedro, dizendo, ó, você vai me negar. Mas para te não negar, pega um dinheiro, vai para o Egito, passa uma semana lá, depois da cruz você volta. Você não vê ele fazendo nada, irmão. Porque o propósito não era disfarçar Pedro. Porque se Jesus pega Pedro, manda ele para fora daquele lugar, e ele voltasse depois da cruz, Pedro voltaria sem negar Jesus, mas voltaria continuando ele voltaria com seu caráter deformado do mesmo jeito. Ele não negaria, mas o seu caráter continuaria sendo o mesmo. Jesus não fez nada para impedir, Pedro negou, mas teve seu caráter transformado. Antes de negar Jesus, Pedro estava diante de uma criada, e a criada falou assim, você é um deles? Ele falou assim, eu não. O que aquela criada podia fazer com Jesus? Nada. Depois de negar Jesus, Pedro estava diante das autoridades de Israel, que poderiam colocar ele na mesma cruz que Jesus foi crucificado, e falou assim, você é um deles. Ele falou assim, cabe a mim obedecer mais a Deus do que a vocês. Negou, mas teve o caráter transformado. O que você prefere? Deus tocar nas áreas da sua vida que precisam ser tocadas, você ser exposto, mas ser transformado, ou você manter a sua aparência de homem espiritual, mas por dentro está todo arrebentado? O que você prefere? Porque na igreja hoje nós estamos preferindo a segunda opção. É um monte de gente espiritual que vê problema em tudo, pecado em tudo, mas não vê problema na sua vida. Irmãos, eu sempre falo aqui, eu não tenho problema com pecador arrependido. O caboclo arrependeu, nós estamos juntos, meu amigo. Pastor, caí, quer mudar? Quer, vamos junto. O meu problema é com religioso que acha que é santo. A maior resistência que Deus encontra no meio da igreja hoje não é o diabo, irmãos. A maior resistência que Deus encontra no meio da igreja hoje é o religioso orgulhoso. A Bíblia não diz que é o diabo que resiste o soberbo, a Bíblia diz que é Deus que resiste o soberbo. O problema do homem orgulhoso não é o diabo, o problema do homem orgulhoso é o próprio Deus. O diabo não é o inimigo do homem orgulhoso, o diabo é um companheiro de trabalho. Eles estão trabalhando no mesmo time. Quantos estão entendendo isso? Estou terminando, segura só um pouquinho aí. E por fim, a terceira característica de uma casa que o pastor perdeu a visão, uma casa que o líder está cego, é que em uma casa, quando a visão do líder é afetada, ele abençoa aquilo que Deus não abençoa. Ele abençoa o filho errado. Quantos estão entendendo isso? A falta de visão, irmãos, me faz abençoar aquilo que não é Deus que está abençoando. Eu agrego espiritualidade àquilo que é carnal. Eu chamo de ungido aquilo que é carnal. Muitos de nós estamos chamando de bênção aquilo que a nossa alma deseja e não aquilo que Deus abençoou. Porque estamos cegos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem compromisso de abençoar aquilo que o seu próprio coração deseja. Deus tem compromisso de abençoar aquilo que está fundamentado pela sua palavra. Por termos uma visão equivocada sobre a função do pastor e do líder. Irmão, pastorear a ovelha. Vamos lá. Pensa aí num pastor de ovelha. Pensou? Como é que você imagina? Hã? Sabe quem que tem que vir na nossa mente quando você pensa em pastor de ovelha? Não é aquele pastorzinho do desenho animado, não, irmão, com um cajado na mão, as ovelhas no pasto verdejante, ele aqui assim em pé, não. Sabe o que tem que vir na sua cabeça quando você imagina um pastor de ovelha? É Davi se atracando com o urso, na porrada, enfiando faca nele. Isso é um pastor de ovelha. É Davi se engalfinhando com um leão que queria pegar as ovelhas, e ele se atracando com o leão, e sendo azunhado e metendo faca. Isso é um pastor de ovelha. É Davi diante de um gigante, ele olhando para ele assim, dizendo assim, eita menino, você é só uma pedrada no meio da testa dele.
Isso é pastorear a ovelha. Não é aquela visãozinha você pastor é bom demais. Vai, te ataca com o urso para tu ver. Precisamos ajustar nossa visão, irmãos. E o resultado é que nós iremos ajustar nossa vocação. Não tem como ajustar a vocação sem antes ajustar a visão. É simples assim. E pastor, como que nós vamos ajustar a visão? Irmãos, sabe qual é o colírio que vai restaurar a visão do pastor? É a palavra. É a palavra, irmãos. Somente um retorno às escrituras poderá limpar a visão tanto dos pastores como daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Sabe como nós vamos resolver esse problema? Nos tornando pastores bíblicos. Pastor, por favor, entenda isso. A sua principal tarefa como pastor não é trazer pessoas para dentro da sua igreja. A sua principal tarefa como pastor é trazer pessoas para dentro das escrituras. É conduzir a comunidade para ouvir e praticar o evangelho de Jesus contido nas escrituras. Irmãos, se as pessoas forem conduzidas para as escrituras, certamente elas serão conduzidas para a igreja. Pode não ser a sua, mas vão para a igreja. Ninguém que está dentro das escrituras vai ficar fora da igreja. Não, eu sou um homem bíblico. Você congrega onde? Lugar nenhum. Então você está fora das escrituras, meu amigo. Porque não tem ninguém que está dentro da Bíblia e está fora da igreja. Não, porque eu sou um estudioso, teólogo. Você pode estar dentro da sala de aula, mas está fora da Bíblia. Porque não tem ninguém que está dentro da Bíblia que se isola. Como você está entendendo isso, irmãos? Se alguém que você não vê conectado à igreja, você pode ter certeza, ele está desconectado das escrituras. Então, para a gente terminar, entenda algo sobre a função pastoral. O principal instrumento de trabalho do pastor é a palavra. Principal instrumento de trabalho. Sabe como que o pastor poderá corrigir a sua visão? O principal colírio que cura a visão do pastor e consequentemente curará a visão da igreja é a palavra. É a palavra que torna o pastor apto para a sua vocação e as pessoas aptas para o seu propósito. É a palavra que cura a visão do pastor e restaura a visão da igreja. Nós não estamos precisando, irmãos, de gerentes, nós não estamos precisando de animadores de plateia, nós não estamos precisando de terapeutas nos nossos púlpitos, nós estamos precisando de homens da palavra. Quantos estão entendendo isso? É só isso que eu queria falar com você nessa manhã.